Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Casa dos Sonhos em Construção. Eu sou o Léo e hoje eu vou falar para vocês quais são os primeiros passos que a gente tem que dar quando a gente vai começar uma obra. Eu vou contar para vocês o passo a passo, quais são, poxa, o que eu preciso contratar primeiro? É o arquiteto ou não? Contrato o engenheiro primeiro? Ou o pedreiro, o construtor, a construtora que vai fazer a minha casa? Ou eu tenho que comprar um terreno primeiro para depois decidir tudo isso, tá? Então hoje o objetivo do vídeo do nosso canal é trazer esse tipo de informação para vocês e ajudar vocês a ficarem por dentro e saberem, se prepararem, conseguirem se preparar aí para você que está pensando em construir esse ano, ano que vem, talvez daqui 5 anos. Eu mesmo, eu e a minha esposa, quando a gente começou a pensar em construir, isso já fazem, sei lá, 5, 7 anos que a gente pensa nisso. E a gente já começou a buscar informação lá atrás. Então eu imagino que vocês também tenham interesse em querer saber isso para se preparar, para se programar aí para os próximos anos, ou para esse ano mesmo, ou para a semana que vem começar a obra de vocês. Então eu quero vim trazer essas dicas, que é muito difícil, ninguém fala, ninguém explica. Quando a gente foi ao mercado aí descobrir isso, a gente sofreu muito porque ninguém falava sobre tudo, não tinha nenhum lugar que as pessoas explicassem todos os passos, todas as etapas, o que viria primeiro, o que viria depois, quanto ia gastar nisso, quanto ia gastar naquilo, tá? Então eu vou trazer um compilado, um resumão para vocês hoje sobre isso, para a gente conhecer e para vocês ficarem ligados aí na programação de vocês, tá? Antes de eu começar o nosso vídeo, peço a gentileza de vocês de deixar o like, curtir esse vídeo. Assim o YouTube ajuda a entregar para mais pessoas, a distribuir ele mais e o nosso canal atinge o objetivo, que é ajudar as pessoas que querem construir a sua casa, a sua primeira casa principalmente, né? Quem já tem experiência vai passar direto, agora quem não tem como a gente vai sofrer um pouquinho e é por isso que esse canal existe, tá? Canal Casa dos Sonhos em Construção veio com essa ideia, com essa finalidade de compartilhar um pouco do que a gente mesmo precisou, do que a gente mesmo buscou de informação e sofrer um pouquinho, porque uma informação está aqui, outra no outro canal, outra no outro, outra num blog post ali, em um site, num Instagram e assim por diante. E aí a gente veio trazer isso tudo no mesmo vídeo. Então a gente vai trazer essas informações, a gente vai explicar para vocês como conseguir um financiamento, o que você precisa, o que você precisa pensar para construir uma casa, quais são os pontos críticos que você tem que pensar, o que teu engenheiro não fala, o que o pedreiro não vai falar, o que o arquiteto não pensou, e tudo isso a gente que é o proprietário da obra, da construção, a gente tem que pensar em tudo, né? A gente não pode ter falhas, a gente não pode esquecer de uma coisinha ou outra. Eles, os profissionais, eles esquecem, eles deixam algumas coisas de fora, mas nós que estamos construindo não podemos deixar nada de fora, a gente tem que pensar em tudo. Então a gente tem que unir a inteligência de todas essas pessoas a nossa inteligência para a gente conseguir fazer uma casa dos sonhos, para a gente conseguir construir e colocar o nosso sonho de pé de uma forma que fique bem legal e que funcione, né? Bom, então, antes da gente começar, deixem o like, sigam o nosso canal, tá? Por favor, coloca aí para seguir o nosso canal, ativa o sininho também, que a gente está publicando vídeos toda semana, várias semanas a gente posta vários vídeos, inclusive, algumas vezes a gente consegue colocar 3, 4 vídeos no ar do andamento da obra. A gente está postando, se você não assistiu ainda, logo vai aparecer o cardzinho aqui no final do vídeo para você conhecer os outros vídeos do canal, também pelo próprio canal aqui vocês vão conseguir ver. A gente está postando vídeos desde o dia zero da nossa obra. Então vocês vão encontrar lá que a gente tem vídeos do terreno sendo aterrado ainda, da fundação sendo cavada e assim por diante. Então vejam os outros vídeos aqui do nosso canal também, ativem o sininho para receber os próximos e acompanhem o canal com a gente, acompanhem a construção do nosso sonho. Essa casa, a nossa casa dos sonhos em construção, ela está em construção, literalmente, tá? A gente gravou os primeiros vídeos ali, acumulou bastante vídeo para ir publicando mais rápido,
mas agora a gente já está em tempo real praticamente, então os vídeos que saem aqui já são os vídeos da semana, no máximo com uma semaninha aí de atraso, e vocês vão conseguir acompanhar toda a nossa construção com a gente, beleza? Deixem seus comentários, façam suas perguntas, perguntem qual vídeo vocês querem mais detalhes. Ah, Leonardo, fala mais aí como é o processo de financiamento. Ah, eu também quero entender como é que eu escolho o arquiteto ideal. Poxa, isso é super importante. Como que eu escolho o engenheiro? E o pedreiro, eu faço por conta e contrato só os pedreiros, o mestre de obra e os pedreiros, ou eu contrato uma construtora? Então deixe nos comentários o que vocês querem ver com mais detalhes no próximo vídeo, beleza? E aí eu prometo que vou gravar para vocês aqui com todo o carinho, na ordem do que vocês forem pedindo, na sequência que vocês forem trazendo as demandas, necessidades de vocês, beleza? Perguntem sobre mais detalhes também, eu vou passar, esse vídeo vai ser bem amplo, tá? Eu vou tentar falar sobre tudo aqui, então o que vocês quiserem conhecer mais, quiserem se aprofundar mais, comentem que eu prometo que eu vou gravar um vídeo para vocês também com isso, beleza? Muito bem, vamos lá. Hoje então nós vamos falar sobre o que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Brincadeiras à parte, gente. Quando a gente está começando a construir nossa primeira casa, a gente não sabe por onde começar, né? A gente mesmo ficava circulando a cidade procurando terrenos que nos agradassem. Olha só. E a gente já estava fazendo isso há anos. Anos procurando terrenos só na nossa cidade. A nossa cidade não é tão grande, tá? Tem 150 mil habitantes. E a gente gostava muito de olhar porque a gente tinha uma demanda, a gente tinha uma demanda bem específica, né? Que era construir o nosso terreno com vista para a mata, para o mato. A gente queria acordar de manhã e olhar para o mato. A gente morava num apartamento que a gente vendeu para construir essa casa, e que tinha uma vista incrível de uma mata de preservação. E aí a gente acordava todos os dias, olhava para aquela mata, para aquela floresta, tomava banho olhando pela janela para aquela mata, e aquilo era muito gostoso. E só que a gente não tinha sacada naquele prédio, então a gente aproveitava muito pouco. A gente tinha que ir lá na janela olhar, a gente tinha que ir lá e ficar assim, que lindo, né? E não tinha como a gente ficar sentado, curtindo e tal, olhando para aquilo. Então aquilo nos afastava do apartamento, né? A gente queria muito uma casa, uma casa com um lote, com terreno, com sobra de terreno, além do espaço da casa, para a gente pisar na grama. Não sei se algum de vocês aí tem essa vontade, tem esse desejo de sair do apartamento ou sair daquela casa que não tem espaço, não tem sobra de terreno, sobra de lote, para ir para uma casa com grama, com lugar para você pisar, espaço para fazer uma horta, um quintal para brincar com as crianças, cachorro e essas coisas. Então isso era um sonho nosso e a gente, como mato tem pouco hoje em dia, né? A menos que você saia para o interior, saia para fora da cidade, que também já não era do nosso interesse sair tão longe, fica muito difícil. E aí o que a gente fazia era ficar procurando. Então a gente, aqui tem um mato, vamos circular em volta. Então a gente ficava circulando, procurando onde poderia ter um terreno. Aqui tem uma chácara. Quem sabe daqui 1 ano, 2, eles loteiem essa chácara. E a gente fazia isso, sabe? A gente ficava sonhando, procurando, olhando por todo lado, onde a gente encontraria o nosso terreno dos sonhos, né? E aí, quando a gente encontrava alguma coisa, a gente tinha que descobrir os valores. Porque às vezes um lugar como esse, com mata, já se valoriza, já fica mais caro. E aí já podia sair do nosso padrão e da construção que a gente queria fazer. Então tinha tudo isso, tá? Bom, então eu recomendo vocês também que comecem, inclusive, procurando na cidade de vocês. Essa não é a primeira dica, tá? Isso aqui é só mais uma dica genérica ainda, tá? Já vai começar os passos aí para vocês construírem, mas compartilhando um pouquinho com vocês,
a gente fez muito isso. A gente saía pela cidade procurando. Não, esse bairro aqui a gente gosta, então vamos ver se tem terreno com mata perto dele. E aí a gente circulava. Não, não tem, então vamos embora, não é aqui que nos interessa. Ah, esse aqui tem, mas passa muito perto da rodovia, muito barulho de caminhão, de carro, a gente não quer trânsito, movimento, a gente quer sossego, quer mato, quer barulho de criança brincando, de cachorro latindo, e não de carro passando e caminhão, né? Então, esses foram os nossos primeiros critérios aí para escolher um terreno, e eu recomendo que se vocês têm se você tiver a sua exigência, se você pensa nisso também, comece a olhar onde pode ser o seu terreno, tá? Isso já vai te trazer uns indícios aí para os próximos passos. Mas vamos lá, vamos para o nosso vídeo. Deixou seu like? Deixou o curtir? Então vai lá, deixa o curtir agora. Segue o nosso canal, ativa o sininho, depois dá uma olhada nos outros vídeos do canal, tá? Tem muito vídeo legal do começo da nossa obra até aqui e eu espero que vocês gostem. Então, deixem o curtir aí, isso é uma troca. Hoje é domingo, véspera de feriado, eu tô aqui gravando um vídeo para vocês. Então, para que esse canal seja um canal equilibrado, seja um canal zen, em paz, em equilíbrio, vamos trocar, né? Vamos fazer essa troca. Eu estou aqui dedicando meu tempo para gravar esse vídeo para vocês e em contrapartida vocês deixem um like aí, seguem o canal que já está tudo certo, tá? Então, sem mais delongas, vamos ao nosso vídeo, ao nosso conteúdo de hoje. Vamos falar então sobre o que vem primeiro em uma obra. O que vem primeiro na obra? Será que é o arquiteto? Será que eu tenho que comprar o terreno primeiro? Eu tenho que ter um terreno, eu tenho que ser dono de um terreno para comprar, para construir uma casa? Ou será que eu tenho que primeiro ter um engenheiro contratado? Ou pedreiro? Será que é o pedreiro? Por onde a gente começa, né? E aí para trazer esse tema, pode ser até que gere polêmica, tá? Porque pode ser que tenha alguém que não concorde, que fale, não, você devia ter começado de tal jeito, mas eu garanto que se for desse jeito vai dar certo para vocês, tá? E tem um cara aqui no YouTube que eu gosto muito dos vídeos dele, que é o Ralph, do Planark Campus, o famoso jovem gafanhoto, que ele sempre fala, valorize o seu sonho, contrate um arquiteto. E eu concordo muito com ele, tá? O arquiteto é a pessoa que vai te entrevistar, que vai entrevistar você, sua esposa, seu marido, seu companheiro, companheira, seus filhos, sua família, para conhecer as suas reais necessidades. Porque às vezes você fala assim, eu quero uma casa de 2 quartos e isso e aquilo. E aí ele vai te entrevistar e falar, tudo bem, mas você já tem um filho, se você quiser ter mais um, tem planos de ter mais um? Quem sabe a gente quer ter mais um. Poxa, então por que você vai construir uma casa só com 2 quartos? Você tem que construir uma casa de 3. Então o arquiteto é o profissional que ele está preparado para isso, tá, gente? Ele sabe fazer essas entrevistas e levantar as nossas reais necessidades. Eu gosto muito de me reunir com amigos, eu gosto muito de confraternização, de reunir com o pessoal, mas eu sou caseiro, não gosto de sair, eu não gosto de ir para a balada, para o barzinho e encontrar eles, eu quero encontrar eles na minha casa. Poxa, você precisa ter um espaço para isso então planejado. E o melhor momento de planejar é agora, é no início, tá? Depois que você já está com a sua obra quase pronta, fala, acho que vamos colocar uma edícula aqui também. É o pior cenário. Então planeje tudo antes, nem que você não execute tudo, mas faça a sua casa com tudo que você sonha. Coloque no projeto arquitetônico todas as etapas da sua casa, tá? Mesmo que você não vá fazer agora uma piscina e uma edícula, por exemplo, coloca no projeto a piscina, coloca no projeto a edícula. Quando for possível, você faz, você realiza esse sonho também. Porém, já está projetado. E aí, quando você for construir a primeira parte ali da sua casa, a própria casa que seja, tudo isso já vai ser planejado, os encanamentos já vão ficar passados, e você não vai ter um custo tão alto com isso. Porém, vai ficar feito
do jeito certo, tá? Que é muito importante. Depois começam as gambiarras, depois começa o encanamento torto, depois começa o encanamento que volta cheiro de sanitário e coisas assim. Então, o melhor caminho, gente, é realmente fazer as coisas do jeito certo. Faz tudo no início, tá? Planeja tudo no início e depois vocês executam o que for possível, tá? Se não for possível executar tudo no primeiro momento. Bom, vamos lá. O que vem primeiro então, gente? Será que é o arquiteto mesmo que eu acabei de falar? Dei um pouquinho de spoiler, né? Porém, tem algo importante. Você vai fazer sua casa financiada ou você já tem dinheiro para construir toda ela? Tá? Se você já tem o dinheiro, ótimo, excelente. É o melhor cenário, gente. É muito bom. Se você conseguiu fazer suas reservas aí para construir sua casa com dinheiro próprio à vista, é o melhor cenário. É fantástico isso, né? O que você tem que tomar cuidado só eu só tenho a metade do dinheiro, vou começar. Tá, se planeja. Porque se você precisar pegar um financiamento no meio do caminho, esteja com tudo pronto, esteja tudo preparado, porque você pode fazer isso também, tá? Pegar um financiamento para concluir a sua obra. Ou não, eu vou construir a minha obra financiada, que é o caso da Casa dos Sonhos em construção, tá? É uma obra financiada pela Caixa. Como que eu faço nesse caso? O que vem primeiro? Gente, se vocês forem financiar, o primeiro passo é definir a sua capacidade de financiamento, beleza? Então você vai acessar o site da Caixa, lá vocês vão encontrar o simulador habitacional e aí vocês vão escolher a realidade de vocês. Já possui o terreno, se você já tem um terreno próprio, você pode usar a modalidade só construção, tá? Se você não possui terreno e quer comprar junto com a construção, tem a modalidade, eu não lembro se é casa e construção, terreno e construção, terreno mais construção, que é a modalidade que a gente está usando aqui na Casa dos Sonhos em construção, tá? Você vai usar essa opção, vai preencher os seus dados, vai preencher a sua renda familiar. Detalhe importante, gente, a renda não precisa ser só sua, de uma única pessoa, tá? Pode ser do casal ou até de outras pessoas, tá? Você pode somar com renda de qualquer pessoa, não precisa nem ter parentesco, sabia disso? Pois é, dá para fazer, você pode acrescentar a renda ali das pessoas que você vai englobar e de repente, não sei, o seu pai ou a sua mãe ou alguém muito próximo vai, de certa forma, emprestar o seu nome para esse financiamento. Tem essa possibilidade, tá? Então, tem mais isso. Some essas rendas e veja o quanto a Caixa libera de financiamento para você. Agora, no início do ano, a Caixa atualizou as taxas de juros do SBPE, tá? Então, a gente tem o Minha Casa Minha Vida, que tem uma taxa de juros, e o SBPE para casas maiores, para projetos maiores, que você precisa ficar ligado, tá? Subiu um pouquinho os juros, ainda compensa, tá? Para a maioria dos cenários ainda compensa financiar uma casa, uma construção pela Caixa. Detalhe, tá, gente? A Caixa é o único banco que financia essa modalidade, compra de terreno mais construção. Os outros bancos, eles financiam apenas um dos dois. Ou você financia o seu terreno e constrói por conta própria, ou você compra o terreno por conta própria, com o seu dinheiro, com o seu dinheiro, né? E financia só a construção, beleza? Não tem como fazer as duas coisas em outros bancos, somente com a Caixa Econômica Federal, beleza? Então, como eu estava falando, vocês podem usar a renda de outras pessoas, tá? Então, se liguem nisso, vejam o que vocês vão conseguir. Tentem também entender qual é o tamanho do sonho de vocês. Eu quero construir uma casa de 60 metros, ela vai se encaixar no padrão da Minha Casa Minha Vida, de repente, eu quero um terreno de 200 metros, de 250 metros, então talvez o valor ali se encaixe e perfeito, tá? Vai dar certo, você pode de repente conseguir isso pela Minha Casa Minha Vida, que você vai ter uma taxa menor de juros, tá? E aí com uma renda também proporcionalmente menor, você vai conseguir fazer esse financiamento. E uma coisa que é legal, eu não sei se vocês conhecem, uma estimativa de preço chamada CUB, Custo Unitário Básico.
Cada estado tem o seu CUB, que é uma forma de vocês entenderem qual é o valor médio que as pessoas estão gastando para construir aí na sua região, tá? Então, se você mora em São Paulo, procura lá no Sindicato de Construção Civil de São Paulo qual é o CUB do metro quadrado em São Paulo. E aí você vai ter os 3 padrões, padrão baixo ou menor, não lembro, médio e alto. O padrão baixo, por exemplo, vai estar lá, você vai gastar em média R$2.000 o metro quadrado da construção. No médio, 2.500 e no alto 3.200 pelo metro quadrado, tá? Detalhe importante, uma coisa que eu descobri só depois. O padrão de construção é só a casa. O muro não está contemplado nesse negócio. Olha só, gente. Então é muito macete, a construção civil tem muito macete. Por isso que existe esse canal aqui, por isso que a gente quer ajudar as pessoas a conhecerem melhor o mundo da construção civil antes de entrar nela, tá? Que eu acho que é o melhor caminho. Então, o muro não está incluso, os projetos não estão inclusos, tá? Você vai precisar de um dinheiro a mais ali para esse projeto, então você tem que se programar para isso. Sua piscina não está inclusa, tá? Sua área de festas não está inclusa. O que está incluso é só a sua casa, tá? Estrutura, paredes, telhado. Só isso, mais nada, tá? Então isso é bem complexo, né? Isso é bem complicado porque, poxa, às vezes você pensa, nossa, com isso aqui com esse dinheiro eu vou ter minha casa pronta. E não é tão simples assim, né? Tem bastante coisa para pensar. Muito bem. Então, se você vai financiar a sua casa, tem essas opções, tá? Procure mais no site da Caixa também. Tem bastante gente que posta vídeos aí sobre financiamento na Caixa. Eu vou tentar lembrar depois o nome de um... Ah, sim, lembrei. Engenheiros do Zero, um canal aqui do YouTube, tem Instagram também. Eles explicam muito sobre o processo de construção, tá? Então sigo esses caras, eles são muito legais também e também fazem esse tipo de vídeo explicando, orientando como fazer, inclusive até quem quer construir como investidor, financiando para construir como investimento, eles dão várias dicas também, tá? É bem legal. Então, quando você conseguiu definir qual o valor que você consegue financiar, tá? Porque vai depender da sua renda. Então, por exemplo, você quer construir uma casa de 200 metros quadrados, mas seu limite de financiamento é para, por exemplo, pela sua renda e tudo mais, vai dar lá que você consegue financiar R$400.000. E uma casa de 200 metros quadrados, você vai gastar lá 600, 800 mil reais para construir, por exemplo. Então você precisa pensar, bom, se eu vou financiar só uma parte, então eu tenho que ter dinheiro para o resto, tá? Então vocês têm que pensar nisso. Ah, eu vou ter o dinheiro para o resto? Não, legal. O que eu faço se eu não tenho dinheiro para o restante? Eu diminuo o padrão da obra, de repente? Vou cair para 150 metros, então vou procurar um terreno mais barato? Tá? Então vocês têm que pensar em tudo isso, tá? Aí define esse valor que você vai financiar. Este é o primeiro passo, tá? Fazer essa validação com o financiamento para saber qual o valor que você consegue liberar, beleza? Então tem que pensar nisso primeiro. Por quê? Quando você chegar no segundo passo, que é o arquiteto, tá? Por que é o arquiteto e não o engenheiro? Porque é o arquiteto que faz as entrevistas, é ele que entende como distribuir melhor uma casa, onde tem que ir cada ponto, onde que vai isso aqui, onde que vai aquilo, onde fica melhor um banheiro, onde fica melhor um lavabo, de acordo com a realidade da sua família, tá? Por isso, cuidado com projetos que você simplesmente vai lá e pega da internet, que não são feitos personalizados para a sua família, para a sua realidade, porque pode ser que falte alguma coisa ali depois, entendeu? Que você pode até ser um projeto lindo, maravilhoso, mas que na prática para você aquilo não funcione, entendeu? Porque aquilo foi feito para outra pessoa, tá? Então fiquem de olho nisso, tá? Eu gosto de coisas automáticas, rápidas, automatização de processo e criar coisas mais evoluídas, empresas, tem startups que fazem isso, fazem projetos em escala, fazem dezenas de projetos, custo super baixo, mas
tomem cuidado com isso, tá? Se esse projeto ficar bom para sua família, perfeito. Não importa de onde veio, né? Agora tem que ter esse planejamento, tá? E como escolher um arquiteto, né? O arquiteto, na maioria das cidades, em todas as obras que eles fazem, eles colocam a placa normalmente na frente das obras. Então, quando você passa na frente de uma casa, nossa, que casa bonita, ou tem a foto lá, nossa, que projeto legal, eu queria uma casa como essa, eu gostaria de uma casa assim. Já anota o nome daquele arquiteto, para você conversar com ele. Porque na prática, gente, o custo por metro quadrado, normalmente eles cobram também por metro quadrado, tá? O custo do arquiteto por metro quadrado da sua obra vai variar muito pouco, tá? Então, talvez entre ter um que já tenha feito uma casa maravilhosa e aquele que você nunca viu uma foto, nunca viu um projeto pronto, seja muito próximo, tá? Então, às vezes, um vai te cobrar X reais, outro X mais um só, tá? Então, dê uma olhada nisso, e os projetos, gente, são um pequeno custo só da obra. Se eu não me engano, em média 7%, 8% da obra em projetos, contando todos eles, tá? Então, e é algo que você tem que investir. Tem que fazer projeto arquitetônico, tá? Sem o projeto arquitetônico, as chances das coisas não fazerem sentido depois que você está morando nela, sabe? Quando, poxa, por que essa porta está aqui? Por que a nossa geladeira não ficou do outro lado? Sabe quem vai dizer onde fica a geladeira, o fogão e a pia na sua cozinha? É o arquiteto. É ele que vai te ajudar a pensar nisso, tá? Sabe quem vai pensar se o chuveiro fica melhor aqui ou se a privada fica melhor aqui? É o arquiteto. Não é o engenheiro, não é o pedreiro, tá? Então, levem isso muito a sério, tá? Depois que você já descobriu o primeiro passo, que é quanto eu consigo financiar, se é que é uma casa financiada, ou quanto eu preciso de dinheiro, se você vai usar seu próprio capital, contrate o seu arquiteto, tá? Converse com ele. O arquiteto tem que ser uma pessoa que você goste, que você se dê bem, que é amigável, que você consegue conversar, que você consegue trazer ideias, sonhos para ele e ele consiga transformar aquilo no papel, tá? É isso. No final das contas é isso, né, gente? Porque a gente está lá sonhando há anos com a nossa casa. E aí você entrega para uma pessoa que não sabe executar aquilo, é um problema também. Então, claro, avalie a experiência desse profissional, tá? Ele vai estar com você até o final da obra, beleza? Quem sabe depois, inclusive, tá? Então, é um ponto muito crítico, é muito importante que vocês escolham um arquiteto de acordo com a realidade de vocês, da obra, do projeto, da sua família, beleza? O arquiteto é que vai te ajudar a planejar tudo. E por que o ideal é contratar o arquiteto antes do terreno? Ó, já estou dando um spoiler. O próximo passo é escolher o terreno, porque quando você estiver escolhendo, o ideal é que você leve seu arquiteto junto para ver o seu terreno, tá? E fale, olha, arquiteto, o nosso projeto, a ideia que a gente está tendo até agora, eu quero fazer aqui. O que você acha desse terreno? Ele vai falar, não vai funcionar. Ó, aquilo que você falou que você queria fazer, aquela vista, ou a janela para tal lado, você quer o sol aqui, não sei o que, não vai dar nesse terreno, porque o sol está passando em outra posição, por isso, por aquilo. Então, o arquiteto é a pessoa que vai te ajudar a decidir qual é o melhor terreno para o seu projeto. O melhor, não para o seu projeto ainda, para a sua ideia, tá? Porque o arquiteto não vai fazer o projeto antes de definir o terreno, olha só. Então, por isso que essas etapas são muito importantes. Se você já tem o terreno, tudo bem, vai lá e contrata o arquiteto agora. Porém, você vai mostrar esse terreno para o arquiteto, para que daí ele faça o que você precisa, tá? Para que daí ele construa o projeto já de acordo com esse terreno, tá? Então, os passos normais são esses, tá? E o que vai ficar bem legal é levar o seu arquiteto para conhecer terrenos, tá? Aqui no nosso caso, no caso dos Sonhos em Construção, a gente foi ver
A gente levou o arquiteto para ver 2 terrenos, 3 na verdade, todos no mesmo bairro já. Só que um deles, ele tinha vocês viram aqui nos vídeos anteriores, ou se não viram ainda, assiste aí, acessa ali o nosso canal e dá uma olhadinha, mas o terreno era super declinado, né? Porém, como é uma baixada, né? A gente tinha esse sonho de ter mato. Mato tá onde? Lá embaixo, né? E aí o bairro que a gente escolheu, ele é um bairro que faz isso aqui, ó, né? E ali embaixo passa o mato. E a gente escolheu um terreno que fica aqui. E a gente viu um terreno que fica aqui também, na outra ponta. Só que lá era pior, porque o terreno ficava de lado, declinado. Então daria mais trabalho ainda, a gente dependeria muito da estrutura do muro de arrimo dos vizinhos. Então não dependeria só do nosso, a gente teria que fazer muros de arrimo muito fortes. E o vizinho também. E aí esse terreno que a gente optou, tanto tinha uma vista que nos agradava mais, quanto o arquiteto concordou também que seria melhor ainda que aquele outro. Então a gente optou por essa opção. Tinha do lado ainda um terceiro terreno, que é o terreno exatamente do lado ali do que a gente está construindo. Porém, atrás do que a gente escolheu, não vai ter construção, porque é um terreno bem pequenininho. Então pensa, olha só, gente, coisas que vocês têm que pensar. Nos fundos do nosso terreno, a gente comprou esse terreno por causa da vista para a mata, certo? E nos fundos do nosso terreno tem terreno também. E aí só que é um terreno triangular, bem esquisito, e que tem uma faixa bem pequena na parte que está atrás do nosso terreno. Nessa faixa bem pequena não dá metragem para construção. Ali tem no máximo 4, 5 metros. E para construir naquele bairro tem que dar um afastamento de 3 metros, ou seja, ninguém vai construir alguma coisa de 2 metros ali ou 1 metro, né? Estreitinho assim, não dá, nem um banheiro não dá ali direito. Então não vai ter obra ali provavelmente, né? Então a gente escolheu esse. Já o de cima pegaria a parte grande do terreno, que provavelmente alguém vai construir alguma coisa e provavelmente alta também, tá? Então olha só, coisa que a gente tem que pensar. Quem vai estar atrás, quem vai estar do lado. A gente tem que pensar nisso, tá? Às vezes você constrói a casa, coloca uma piscina linda, maravilhosa, vem o vizinho e coloca um paredão do seu lado e você passa a ficar praticamente entre prédios, né? Que não é tão legal assim. Bom, então, concluindo aí essa etapa, vocês levem junto o arquiteto para definir o terreno. Então falamos de 3 passos já, tá? A gente falou que o primeiro é definir o valor, como que você vai pagar isso, se vai ser financiado, então valide o valor que você tem liberado para financiamento, com o simulador da Caixa mesmo, não precisa ainda aprovar. Claro, você precisa estar com o seu nome limpo, todas essas coisas aí para conseguir financiar, né? Comprovar renda e tudo mais. O segundo passo é definir o arquiteto, tá? Terceiro, escolher o terreno, já com o seu arquiteto, beleza? E o quarto, qual será que é o quarto passo? Qual é o quarto? Bom, gente, depois que você está com o terreno comprado e o projeto arquitetônico em mãos, você já pode escolher, definir quem que vai construir a sua casa, tá? Que é algo muito importante. Eu sugiro que você comece a namorar com essas pessoas antes, inclusive. Você só não vai conseguir contratar, mas que você já conheça profissionais, pedreiros, mestres de obra, construtoras, seja qual você vai escolher, tá? Depois, se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre como escolher, o que é melhor, construtora ou contratar os profissionais à parte, deixem aí nos comentários, que aí eu faço um vídeo sobre isso, se isso for interessante para vocês, tá? Então você precisa definir quem vai construir a sua casa, tá? Com o projeto arquitetônico em mãos, o construtor ou a construtora ou o pedreiro vai conseguir te dar um orçamento, beleza? Antes disso, ele não vai conseguir te dar um orçamento, no máximo uma ideia, e aí não vai funcionar, e ele também vai ficar bravo, tá? Se você pedir, tá, me passa um orçamento aí, uma ideia de quanto mais ou menos vai construir a minha casa. Não tem como ele te passar, tá? Porque tem muita variação, tem muita diferença de um perfil de casa para outro, se vai ter detalhes, se não vai, se vai ser mais simples, se vai ser mais complexa, qual o padrão de construção, se é uma casa mais
mais estilo mais moderno, ou se é uma casa estilo mais tradicional, né? Enfim, tudo isso vai mudar muito o preço, tá? Então, nem perguntem para o pedreiro quanto mais ou menos vai custar antes de ter o arquitetônico em mãos, que ele vai ficar bravo com você, tá? Então, com o arquitetônico em mãos, aí sim você procura o profissional, tá? E é importante, eu falei que para você começar a namorar com esse profissional antes, por quê? Se ele já está em uma obra que ele vai levar mais 6 meses ou um ano para terminar, ele vai levar esse tempo para começar a sua. A menos que ele tenha equipe, seja construtora e etc, tá? Então o tempo que ele vai levar para poder começar a obra é muito importante. E às vezes os pedreiros, aqui na nossa cidade, quando a gente foi falar, eu falei com uns 8 pelo menos, e dos 8, somente 3 estavam disponíveis, tinham equipes disponíveis, olha só, eles têm várias equipes, os que eu falei, e eles só tinham equipes disponíveis, dos 8, só 3 tinham equipes disponíveis, tá? Desses 3, 4 disponíveis, alguns eram muito caros, eu já eliminei no início, e sobraram aí 2 ou 3 para a gente escolher. Então é muito difícil, tá? E ainda assim a gente teve que esperar alguns meses eles terminarem uma obra para liberar a equipe para vir fazer a nossa. Então não é fácil, tá? A gente já poderia ter começado a nossa casa há 6 meses atrás. Então tem que pensar nisso, tem que ir atrás dos profissionais e começar a conhecer eles, para quando o projeto arquitetônico chegar na sua mão, você já ter falado com alguém e já ter algumas pessoas engatilhadas. Outra coisa que é importante, eu falei antes que é importante você ter um arquiteto legal de se conversar, né? Um arquiteto ou uma arquiteta que seja fácil de conversar, que seja bom de negociar, de discutir, porque o arquiteto mesmo, você vai falar para ele, não, isso aqui eu não gostei, muda aqui pra gente. Ah, essa fachada não ficou boa, troca isso, troca aquilo. Então é uma pessoa que você vai ter que, precisa ser flexível. E o profissional que vai construir a sua casa, talvez mais ainda, tá? Porque se ele for aquela pessoa turrona, mais, né, difícil de conversar, você vai falar, ah, não, aqui não era desse jeito que estava no projeto, foi feito errado e tal. Ele vai brigar com você, e não é isso que você quer a sua casa dos seus sonhos, você quer a sua casa do seu jeito, né? Então é muito importante ter isso, é legal às vezes se você conseguir contratar o próprio arquiteto para acompanhar a sua obra, é muito importante, tá? Que aí ele vai ficar no pé ali, ele vai saber muito bem como cobrar essa galera e saber como fazer a sua casa para ela ficar realmente como você sonha, tá? Então, para escolher o pedreiro, escolha uma pessoa que seja boa de conversar, visite casas que ele construiu, isso é muito importante, tem que ir lá e olhar as casas, passar a mão na parede, tem que ir lá ver como é que ele fez o reboco, tem que ir lá ver como é que ficaram, as paredes ficaram retinhas, não. Depois você vai instalar os móveis, as paredes estão todas tortas, sabe? A experiência desse pedreiro, desse construtor, dessa construtora, quantas casas eles já construíram? Às vezes é uma construtora, mas só tem 10, 20 casas que eles fizeram na cidade, por exemplo. É uma construtora nova. Um profissional que está 5, 10 anos no mercado já tem isso, né? Então, pensem nisso, tá? Visitem obras, vão visitar as obras desse pessoal e veja como estão, tá? Próximo passo, qual será que é? O que vem depois de escolher o arquiteto, o terreno, o pedreiro? O que vem depois? Depois, gente, vem o engenheiro civil. O engenheiro civil ele vai pegar o projeto arquitetônico e vai fazer os cálculos da estrutura da sua casa. Tá? É para isso que ele faz. Já algumas pessoas constroem casa só com engenheiro, sem um arquiteto. É muito comum isso. Aí o que acontece? O engenheiro civil, ele não estudou para desenhar a casa de forma que seja funcional para uma família. Alguns até podem ter estudado, tá? Não vamos generalizar aqui também. Tem gente que vai saber fazer muito bem um projeto arquitetônico, que vai saber fazer muito bem uma distribuição de posições, móveis, para onde vai o quarto, para onde vai a sala e assim por diante. Mas isso não é o cenário comum. Quem é responsável por isso é o arquiteto. O engenheiro é responsável por calcular as medidas, as cargas que vão sobrecarregar cada espaço da casa, qual é a ferragem que tem que ser usada, qual é o material que vai aqui, qual é o material que vai lá. Tá? Esse é o engenheiro. E normalmente o engenheiro civil ele também faz o projeto hidrossanitário.
que é o projeto dos encanamentos e do esgoto, tá? Da água e de esgoto da sua casa. Então, ele que vai fazer isso também, beleza? Muito bem, então já temos, vamos lá, o arquiteto, já temos o terreno, já temos o pedreiro e já temos o engenheiro, tá? Falta alguma coisa ainda? Será? Ou a gente já pode começar a construir? Gente, uma etapa muito importante é a liberação nos órgãos públicos dessa construção. Você precisa de um alvará para construção e você precisa desses projetos prontos para liberar o alvará na prefeitura. Sabia disso? Comenta aí, quem não sabia ainda que precisa ter o projeto arquitetônico para liberar o alvará de construção na prefeitura. Eu não sabia, tá? Então comenta aí se você já sabia, se você tinha ideia disso. Mas é indispensável que você tenha um projeto arquitetônico para liberar a sua obra na prefeitura. E aí você já vai começar a pagar umas taxinhas, tá? Você já vai pagar algumas taxas lá na prefeitura que não estão inclusas e nem projetadas naquele CUB que eu falei antes, o custo unitário básico, não está lá no meio, essas taxas. Não estão inclusas as taxas de cartório, não está lá, tá? Esses projetos que eu falei até agora não estão no financiamento da Caixa, tá? A Caixa vai liberar o financiamento sem considerar isso, tá? Então, se você calculou lá para tal coisa, a Caixa vai aprovar, mas ela não conta, ela vai aprovar mesmo que você não esteja somando aquilo aos projetos, tá? Os projetos não estejam somados ali. Então, normalmente isso é surpresa, para a gente foi surpresa, tá? A gente deve ter gasto aí, sei lá, 15, 20 mil reais, mais ou menos, nesses primeiros projetos. Então, gente, todas essas surpresas aí que vão aparecendo é que eu quero contar para vocês, tá? É isso que eu quero que vocês tenham em mente, que vocês saibam antes de começar a construção, antes de começar a execução, porque vocês assim já vão saber, vão poder se preparar melhor, vai? Às vezes você tem que até, sei lá, buscar outras fontes de receita, outras fontes para conseguir colocar isso para rodar, porque o que a Caixa vai te liberar não pode não ser o suficiente, tá? Sem falar que, uma coisa importante, tá? Até um pouquinho alheio aqui à nossa conversa de agora, mas a Caixa libera no máximo 80% da sua construção, tá? Você tem que ter 20% guardadinho, no mínimo, tá? Ou seja, se você vai financiar uma construção que no total você vai gastar 500 mil, você precisa ter 100 mil guardados, beleza? 400, a Caixa vai te liberar só 400, então todos os meses quando a Caixa depositar um pouquinho lá na sua conta, vai faltar 20% do valor que você vai gastar naquele mês, tá? O que você já gastou, na verdade, que a Caixa deposita em atraso, a menos que você use uma opção, que a gente usou inclusive, que é antecipação do valor, tá? Tem essa possibilidade também. Se vocês quiserem que eu fale mais sobre antecipação do financiamento da Caixa, comenta aí embaixo, que aí eu faço um vídeo só sobre antecipação, sobre o financiamento da Caixa para vocês, tá? Isso foi difícil, hein? Isso aí a gente teve que achar aqui nos vídeos do YouTube, porque a Caixa não nos contou. Olha só. Muito bem, então depois que está liberado na prefeitura, aí sim você está pronto para o próximo passo, que é? Qual é? Qual é o próximo passo? A gente já tem o arquiteto, a gente já tem o terreno, já definiu qual é o terreno, a gente já tem o engenheiro, o projeto, a gente já tem o alvará da prefeitura, e aí qual que é o próximo passo? O próximo passo, de fato, é liberar o financiamento na Caixa. Então a gente precisa fazer todas essas etapas, tem que estar com tudo isso pronto para daí sim conseguir liberar o financiamento lá na Caixa. Olha só. Então dá um trabalhão, né? A gente tem que fazer um monte de coisas. Às vezes você achou que o dinheiro seria liberado da Caixa lá no início, mas você não tem nem o projeto ainda. Não, a Caixa não vai liberar antes. Então você precisa ter passado por todas essas etapas aí primeiro, para daí sim começar a conseguir liberar o financiamento
com a Caixa, beleza? E o próximo passo, o que vem depois da liberação do financiamento? Ah, tem um detalhe interessante, tá, gente? Quando a gente vai liberar o financiamento e é uma construção com terreno, a gente precisa pensar que a Caixa normalmente espera que você vá pagar o terreno com o seu dinheiro, com o que você tem de entrada, ou pelo menos uma parte dele. E às vezes você não quer, você quer guardar o seu dinheiro para ir tocando durante a obra, usando ele durante a construção e pegar esse dinheiro para que seria ali para o terreno e manter com você, né? Não gastar ele agora, mas você quer que a Caixa pague o seu terreno lá para o vendedor do terreno. É possível isso também, tá? É possível fazer isso, tem que conversar com a Caixa, tem que pedir isso para a Caixa, pedir essa autorização aí para eles pagarem esse terreno, mas é possível sim, tá? Existe essa possibilidade, beleza? Então a Caixa libera o financiamento, uma parte do dinheiro vai cair lá para o vendedor do seu terreno, se for o caso, a outra parte vai cair na sua conta. Ah, detalhe, claro, se você usar a opção de antecipação, tá? Que você pode antecipar até 20% dessa primeira etapa, 20% da obra ali já nesse início, tá? Então tem essa possibilidade, beleza? E aí, gente, depois que você termina essa liberação, que o dinheiro está lá na conta do vendedor, do terreno, ou com você, se você antecipou, o próximo passo qual é? Qual é? Qual é? Idealmente, não precisa ter essa ordem às vezes, tá? Daqui para baixo a ordem já começa a ser um pouco mais tranquila. Mas é importante que você faça também o projeto elétrico, tá? Tanto o projeto elétrico quanto o sanitário são considerados projetos complementares e que é muito importante que você faça para que você tenha uma distribuição correta de energia pela sua casa, que a distribuição ali dos quadros e tudo mais, até desde a entrada da energia lá no padrão que vem da rua, já seja distribuído da forma correta entre o que você vai precisar, o que você vai usar. Então o arquiteto já levantou as suas demandas iniciais, o engenheiro elétrico ele vai fazer, ou melhor, engenheiro eletricista, né? Ele vai fazer esse complemento com as suas necessidades reais, desde chuveiro, se você vai ter chuveiro elétrico, preparação para painel solar, preparação para carga de carro elétrico, que já está aí, é uma realidade. E tudo isso que você vai precisar distribuir. Se você vai ter torneiras elétricas, se vão ser torneiras aquecidas a ultrapassagem de água, que daí também é algo que vai ser validado lá pelo projeto hidrossanitário, né? Pelo projeto hidráulico, que eu comentei antes, que normalmente é o engenheiro civil que faz. Então, essa distribuição de cargas e tudo mais, para que fique certo, para que sua casa seja segura e tudo mais, é feita pelo engenheiro eletricista, tá? Então, é importante que seja realmente feito. Muita gente não faz, vai lá e simplesmente passa o fio de qualquer bitola, de qualquer tamanho, porque falaram que o fio tal é bom, e vai lá e instala aquele fio. E às vezes você tem um superaquecimento, uma utilização muito alta da rede, aí você gasta mais energia, você acaba tendo uma energia elétrica mais cara, tá? Isso deixa a sua energia elétrica mais cara, ter a fiação errada, então é algo muito crítico, tá? Tem que pensar em todos esses pontos aí, e quem vai pensar nisso é o engenheiro elétrico, o engenheiro eletricista ali que vai fazer esse planejamento para vocês, tá bom? Um próximo passo que você vai precisar e que aí já é até importante que esteja definido desde esse início, porque quando começar a sua obra você já vai precisar deles, quem vai ser o seu encanador e quem vai ser o seu eletricista, tá? Se você contratou a obra lá com um profissional, tudo incluso, legal, ele já vai definir isso. Se você contratou uma construtora e está tudo incluso, perfeito, já está resolvido. Agora, se você contratou um profissional que vai fazer somente a parte cinza, que é ali até o reboco da casa, você vai precisar do restante dos serviços, né? Então a parte de encanamento ela já começa lá no início da obra. Antes mesmo de terminar
antes de fazer a concretagem ali do primeiro andar, do primeiro pavimento, você já vai precisar ter passado os encanamentos por baixo, tá? E a parte elétrica também, os encanamentos, as mangueiras e tudo mais. Então você já precisa ter um eletricista e um encanador. Você precisa definir esses profissionais também, logo aí nessa sequência lógica, tá? Então primeiro define lá o profissional, quem vai construir, e veja se ele vai fazer e quais etapas ele vai fazer. Senão você precisa definir ele agora, beleza? Então essa é mais uma etapa. E aí, gente, o restante, as outras etapas, você já vai começar a execução da sua casa, tá? Você já está pronto aí para começar a iniciar a sua obra. E uma coisa que talvez vocês não saibam, como eu não sabia, mas que vocês vão precisar fazer também, provavelmente, dependendo do que você quer fazer, como é o seu sonho, é contratar um designer de interiores, tá? Se o teu arquiteto não faz interiores, não está incluso lá no seu projeto arquitetônico, você vai precisar fazer o design para ficar legal, para ficar do jeito que você quer, os móveis e tudo mais, tá? A distribuição interna da sua casa. Então é mais um ponto que pode ser necessário. E outro item é o paisagismo. Se você é meticuloso e quer que seja feito tudo perfeito, tudo mais, do seu jeito, talvez a melhor opção seja contratar um paisagista também para fazer o design da paisagem do quintal ali da sua casa, tá? Que é algo bem relevante, bem importante. Bom, gente, esse era o meu conteúdo de hoje, era isso que eu queria trazer para vocês, era contar qual é a sequência mais adequada para você construir a sua casa, o que você precisa pensar primeiro, o que vem primeiro, o que vem depois, tá? E é isso, eu queria trazer esse conteúdo. Se vocês tiverem dúvidas, vão escrevendo aí, vão mandando seus comentários. Mais uma vez, se você não curtiu até agora, deixa aí o seu like, segue o nosso canal e ativa o sininho para receber os próximos vídeos. Eu vou fazer vários vídeos como esse, explicando pontos como esse que eu expliquei hoje, detalhar mais coisas. Então comentem aí também o que vocês querem ver em mais detalhes, o que vocês querem saber em mais detalhes. É o financiamento, como escolher o arquiteto, como escolher o terreno. Comentem aí que eu vou fazendo os vídeos de acordo com o que vocês estão precisando, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui. Espero que tenham gostado, espero que estejam gostando do acompanhamento aí da nossa obra, da Casa dos Sonhos em Construção. E vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu? Obrigado. Tchau.